Oi, pessoal, começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Toda semana a gente está por aqui trazendo conteúdos para você ter mais saúde, mais qualidade de vida. Eu sou Linda Carvalho, o tema do nosso episódio de hoje é doenças autoimunes. Pois é, um problema de saúde que afeta, para você ter ideia, até 8% da população no mundo. E isso de acordo com a Autoimmune Association, que é um órgão americano que auxilia no combate a esse problema. E tem mais, viu? Aproximadamente 30% das pessoas no mundo podem sofrer de uma doença autoimune sem saber. Já pensou? Isso ocorre porque o diagnóstico não é tão simples. Agora, atualmente, mais de 100 tipos de doenças autoimunes já foram descobertas pela ciência. Talvez você já tenha ouvido falar de alguma delas. Vou dar um exemplo. Lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, doença celíaca, vitiligo. E para a gente conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui dois especialistas, doutora Daniele do Egito, que é reumatologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Linda. Bom dia. É um prazer estar aqui e que a gente possa contribuir para esclarecer os ouvintes a respeito dessas patologias. Aqui conosco também doutor José Nonato Spinelli, gastroenterologista. Seja bem-vindo. Obrigado, Linda. Bom dia. Nós vamos tentar esclarecer algumas coisas sobre doença autoimune, porque, como você chamou a atenção no início, é muito amplo e muito diversificada essa questão de doença autoimune e algumas vezes de difícil diagnóstico. O paciente não tem a sintomatologia e imediatamente ele tem o diagnóstico. Nem sempre. Sim. Ele passa por vários médicos até que alguém se lembra que existe aqueles sintomas que podem fazer parte de uma doença autoimune. Entendi. Bom, vamos falar sobre isso e trazer algumas dicas também, orientações. Antes da gente entrar no assunto mesmo, quero saber se vocês usam as redes sociais. Costumam compartilhar conteúdos? Como é que é? Eu uso as redes sociais mais para a parte profissional em relação a eventos que eu participo, algum dado, algum trabalho que chame a atenção publicado, mas não é aquele conteúdo expresso todos os dias, mas sim, utilizo mas sim. Tem. Para quem quiser encontrar a doutora Daniele, como é que faz? O arroba? Arroba doutora Daniele Agito. Pronto. E o senhor? A partir de hoje eu vou começar a utilizar o Instagram. Eu uso muito pouco, mas é jnonatofs. Muito bem. Tem uma outra via que a gente tem informações sobre o que eu faço, que é a Endovídeo. Tá. A Endovídeo JP, onde eu trabalho. Lá eu saio mais lá do que no meu Instagram. Entendi. Tá vendo? Então, se você quiser encontrá-los, já sabe aí qual o caminho. E eu estou falando sobre as redes sociais porque aqui no nosso Sem Contraindicação a gente tem várias possibilidades para ajudar, para facilitar você ter acesso ao nosso conteúdo. Tem o portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Essa aí é a página oficial do nosso videocast. Lá você encontra todos os episódios e tem a possibilidade de sugerir novos temas aqui pra gente, interagir conosco, enfim, é bem bacana. Acessa aí. Estamos também no YouTube, nós temos um canal da Unimed João Pessoa, lá também está o episódio, toda semana, toda quinta-feira tem episódio novo do nosso videocast, além do Spotify e do Instagram, @Unimed João Pessoa, tá bom? Então, encontrar a gente é super fácil, dá uma olhada aí dos nossos conteúdos. Agora sim, vamos começar fazendo uma introdução no tema, que é para todo mundo se situar. Doutora Daniele, como eu comecei aqui esse episódio falando, né, existem mais de 100 tipos de doenças autoimunes. E aí eu queria começar a nossa conversa lhe perguntando, de um modo geral, tá? O que são essas doenças e por que ocorrem? A doença autoimune, ela é uma doença onde há uma desregulação do sistema imunológico em um indivíduo que tem uma predisposição genética. Muitas dessas pessoas nem sabem que tem uma predisposição genética, até porque até os dias atuais nós não fazemos mapeamento genético, né? Só mais a título de pesquisa. Então, muitos de nós temos genes que predispõem a alguns ou a vários tipos de doenças autoimunes e em um determinado momento, por situações que a gente chama
que são gatilhos, e na grande maioria das vezes os gatilhos para as doenças autoimunes são ou processos infecciosos ou situações de estresse, por exemplo, uma grande perda, um trauma, uma separação. E infecção está muito relacionado a perturbar esse sistema imune, e aí aquele indivíduo ele começa a reagir com produção de substâncias ou ativação de células de forma desordenada e começa a atacar as próprias estruturas, as próprias células. Então, quando a gente fala de autoimune, é porque o nosso organismo está preparado para gerar um processo inflamatório para nos defender do que vem nos agredir. Mas quando há um processo de autoimunidade, o organismo ele gera esse processo inflamatório atacando a si mesmo. E aí você pode ter doenças autoimunes nos mais diversos órgãos e tecidos. Por isso que nós temos doenças autoimunes em todas as especialidades médicas. Doutor Spinelli, essas doenças podem aparecer ou podem surgir em qualquer fase da vida ou tem uma idade específica? Não, algumas habitualmente têm uma prevalência maior. Tá. Por exemplo, doença celíaca você encontra com maior intensidade na fase de infância, onde o paciente, que também é difícil de diagnóstico para o pediatra, porque a criança apresenta diarreia, distensão abdominal e muitas vezes as mães minimizam esse fato, acham que é alimentação, até que um dia começa a ver retardo de crescimento, a qualidade de vida da criança fica muito conturbada. Então, essa seria na fase infantil. Entretanto, você pode ter doença celíaca também na fase adulta. Só que, como a Daniela chamou a atenção, algumas vezes a sintomatologia é minimizada e o indivíduo ele minimiza as queixas e aí fica difícil o diagnóstico. Até que um dia alguém lembra de fazer alguns testes, que nós temos alguns marcadores para a doença celíaca, certo? E aí o indivíduo tem o diagnóstico. E outra coisa que tem que se lembrar, o fato é que a questão da doença celíaca não fica restrita só ao intestino. Ele pode ter uma diversidade de sintomas, incluindo outros órgãos, no contexto da imunidade do indivíduo. Está entendendo? A gente falou aqui, são várias, né? Várias doenças, vários tipos de doença. Mas quais são os tipos mais comuns, doutora? Eu vou falar na minha especialidade. Tá. Inclusive porque a reumatologia é uma das especialidades que mais tratam doenças autoimunes, né? O reumatologista, ele é um clínico e muitas doenças autoimunes ficam sobre a responsabilidade nossa. Então, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Sjögren, esclerose sistêmica, dermatomiosite, polimiosite, vasculite sistêmicas, todas essas são doenças autoimunes. Sim. As espondiloartrites, que é a espondilite anquilosante seria o carro-chefe, que são tratadas pelo reumatologista e que quando você escuta falar em doença autoimune, você vai ouvir falar em muitas dessas que eu estou citando os nomes. Certo. Né? E é assim, elas, de uma maneira geral, podem acontecer, complementando a pergunta para o meu colega Spinelli, em qualquer faixa etária. Muitas delas têm a faixa etária de maior prevalência e a grande maioria é no adulto jovem, tá? Mas, por exemplo, eu tenho lúpus em criança. A minha criança mais jovem diagnosticada com lúpus foi aos 2 anos de idade. Então, eu tenho artrite reumatoide diagnosticada na infância, que seria a artrite idiopática juvenil, em criancinhas de 6 meses, 1 ano, como eu posso ter no extremo da vida, 80 anos, 70 anos. Então, assim, pode acontecer em qualquer faixa etária. Tem cura? Lamentavelmente, não. A grande maioria das doenças autoimunes, elas são controláveis, algumas vezes os sintomas por medicamentos. Entretanto, é fundamental, a primeira coisa que um paciente tem que ter necessidade de ele ter a ideia e aceitar a doença autoimune. Porque com essa aceitação vai ser mais fácil ele entender os sintomas, aprender a conviver com a doença e lembrar que a doença autoimune, algumas vezes, ela é cíclica. Ela apresenta períodos de exacerbação de sintomas e um período de acalmia, especialmente quando ela está mais controlada. E vai depender também de quê? De fatores ambientais, alimentação, entendeu como é? Então, resultado, a doença autoimune ela não tem cura, mas tem um controle que vai depender do paciente e do médico. Lembrando que algumas doenças autoimunes têm uma diversidade de conduta terapêutica.
uns usam as medicações, outros usam outras, mas o contexto geral é fundamentalmente, hoje, como medicina como um todo, é priorizar a qualidade de vida do paciente. Doutora Daniele, a questão genética, ela é determinante no aparecimento de uma doença autoimune ou não? Todas as doenças autoimunes, de uma maneira geral, para aparecer, existe uma condição genética relacionada à doença. Só que muitas vezes, assim, o nosso gene já está lá, já está feito. Você já nasce com ele, não temos como mudar. Então, quando você tem uma predisposição genética para desenvolver determinada doença autoimune, você nasceu com aquele gene que está muito relacionado à doença, mas você pode não desenvolver ao longo da vida. E aí, o que é que as pessoas perguntam assim, tem como a gente prevenir, evitar uma doença autoimune? Não, eu não tenho como evitar, porque eu não tenho como tratar, muitas vezes, uma predisposição genética, porque eu não vou usar um medicamento para evitar que a doença apareça, onde eu nem sei se aquela doença iria aparecer. Sim. Né? Então, a gente só trata quando a doença passa a existir. E aí, do gene, a gente não foge. O que é que a gente precisa? Ter uma melhor qualidade de vida. E aí, como a gente sabe que o estresse é um dos fatores desencadeantes para a autoimunidade. Se você faz uma atividade física, se você dorme bem, se você tem uma boa alimentação, a gente já sabe que isso são formas de controlar um pouco o estresse. E outros pontos gatilhos, como eu já citei aqui, processos infecciosos. E aí, logicamente, a gente não tem como evitar, mas procurar ter uma vida mais saudável e com uma boa higiene, vamos dizer, seria o conselho, mas se tiver de acontecer, ela vai acontecer. Agora, aquele indivíduo que tem um familiar com doença autoimune, por exemplo, eu tenho uma mãe que tem artrite reumatoide. A minha chance de desenvolver artrite reumatoide é maior do que uma família que não tem nenhum caso. Entendi. Eu tenho uma irmã com lúpus, a minha chance é maior. Se eu tiver uma irmã gêmea com lúpus, a minha chance é muito maior. Então, por quê? Porque existe realmente essa relação genética. Doutora Daniele falou a questão do estresse, me chamou a atenção isso. Quer dizer, a questão emocional também tem a ver com as doenças autoimunes. E outra coisa, estresse, traumas, enfim, está tudo nesse universo, doutor? Com certeza. Algumas vezes você, por exemplo, você tem um paciente, como chama a atenção Daniele chamou a atenção, um estresse, uma perda, por exemplo. O paciente está bem e de uma hora para outra ele começa com manifestações articulares, dores articulares, febre, perda de peso, tendência à piora da qualidade de vida. Aí você vai... E aí vem o questionamento. É uma sintomatologia que algumas vezes fica difícil de você predispor, dizer que esse paciente está com a doença autoimune. Ele vai ter que ter um período de evolução, tanto é que você tem um período entre os primeiros sintomas até o diagnóstico estabelecido, onde esse paciente, lamentavelmente, ele vai passar por alguns outros profissionais até chegar num que diz, isso aqui deve ser alguma coisa imune. Procure a doutora Daniela. Boa. Aí eu pergunto o seguinte a vocês. Infecções virais, gripe, Covid, aumentam o risco? A gente tem visto um número cada vez mais crescente de doenças autoimunes. E eu acho que Spinelli compactua comigo dessa ideia. E a gente sabe que depois da pandemia do Covid... Primeiro eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Depois da epidemia de chikungunya, né, que começou aqui no Brasil e no Nordeste mais ou menos em 2016, 2017... especificamente na área da reumatologia, como a chikungunya e as arboviroses, elas levam muitos sintomas articulares, dor articular, inflamação articular, dor muscular. A gente viu muitos casos de artrite reumatoide, lúpus, espondiloartrite ocorrerem pós-chikungunya. Então, o vírus foi o gatilho para aquele indivíduo que já tinha uma predisposição genética abrir com a sua doença autoimune e seguir com ela, né? E depois da pandemia do Covid, a gente também tem visto um número crescente de doenças autoimunes. Então, assim, até um questionamento que a gente sempre faz, assim, quando atende pacientes com doença autoimune, eu atendo muitos pacientes com doença autoimune, é sempre perguntar, teve chikungunya, teve Covid ou teve alguma outra infecção mais recente, porque a gente sabe que às vezes começou ali. Como também teve algum estresse emocional recente. São perguntas, assim, que faz parte da nossa investigação.
Na pesquisa que a gente fez, a gente viu que também surge bastante na mulher, na sua fase reprodutiva. Sim. Por que isso acontece? A gente sabe que os fatores hormonais, eles também têm relação com determinadas doenças. E, principalmente, por exemplo, falando especificamente na mulher, lúpus. Lúpus é uma doença, o lúpus eritematoso sistêmico, de mulheres jovens. Pode acontecer em homens? Pode, mas a gente tem 9 mulheres afetadas para cada um homem. E na fase de 18 anos, 20 anos, ou seja, em plena fase reprodutiva. Por quê? Porque os hormônios sexuais femininos, eles ajudam, auxiliam a esse sistema imune que se tornou perturbado por algum desses gatilhos a perpetuar essa alteração de funcionamento celular. E aí acaba ocorrendo muitas dessas doenças nesse período. Entendi. Doutor Spinelli, a pessoa que tem uma doença autoimune fica com o sistema imunológico assim mais vulnerável para desenvolver também outras enfermidades, outras doenças? Com certeza. Eu só vou acrescentar um aspecto que Daniela chamou a atenção, que é o estrógeno. Quer dizer, pelo que a gente vê do ponto de vista de sexualidade, o estrógeno tanto ajuda a proteção, como ele pode perturbar a vida de uma mulher por conta da piora do fator imunogênico. Correto? Não é isso? O que você perguntou? Vou fazer de novo. Nesse momento, né, que você tem o diagnóstico da doença autoimune, seu corpo está mais vulnerável e, de repente, pode acabar surgindo, enfim, outras doenças, outras enfermidades? Sim. Você pode ter uma diversidade de doenças imunes na mesma pessoa. Por exemplo, a gente sabe que o paciente que tem a tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune, mas que não tem tratamento específico, tratamento sintomático, quando o paciente você vê ou se desconfia que o paciente tem uma doença imune, ele chega, eu tenho tireoidite Hashimoto. Então, aquilo já pode ser uma informação adicional para uma outra doença que, porventura, surgir a doença autoimune. Entendeu como é? Então, lamentavelmente, as doenças autoimunes elas podem vir acompanhadas de outras em função da perturbação do sistema imunológico. E aí vem a questão, como Daniela chamou, é o fato genético. Você tem que ter o fato genético e, fundamentalmente, eu volto a dizer, é questão de qualidade de vida. Bom, doutora Daniela, a gente vai direcionar um pouquinho agora a conversa para a sua especialidade, a reumatologia. Muitas doenças autoimunes acabam afetando o sistema, né, muscular, esquelético, enfim. Quais são os tipos mais comuns que acabam provocando isso? Os tipos de doença. Isso. Como eu falei, a minha especialidade realmente ela carrega o cuidado de muitas doenças autoimunes. Com certeza. E no sistema músculo-esquelético, nós temos várias doenças que afetam. E aí eu volto novamente a nomear. Artrite reumatoide, como o próprio nome diz, essencialmente vai levar a um quadro inflamatório das articulações. Como esse quadro inflamatório das articulações é um quadro de origem autoimune, então o organismo ele gerou o processo inflamatório nas articulações do indivíduo e permanece com esse processo inflamatório. Então, é uma inflamação crônica, persistente, na maioria das vezes. Então, aquele paciente que toma um anti-inflamatório, que o meu colega não gosta, porque ataca muito o estômago, para melhorar da dor, no dia que ele não tomar, ele está cheio de artrite novamente. Por quê? Porque a gene do processo não está ali na periferia da articulação, está lá na célula que se tornou desordenada, disfuncional e que está causando o processo inflamatório. Então, é aquele paciente que tem dor, que acorda com dor, que tem as articulações inchadas, que não consegue fazer suas atividades do dia a dia. Muitas vezes um paciente com uma poliartrite, com várias articulações inflamadas, ele fica, por exemplo, incapaz de tomar um banho só, de trocar de roupa, de cortar uma carne, porque, imagine, todas as suas articulações inchadas, vermelhas, quentes, sem conseguir o funcionamento adequado. Sim. E aí, por exemplo, eu parto da artrite reumatoide, que de todas as doenças autoimunes que nós tratamos é a mais comum, né? 1% da população do Brasil tem artrite reumatoide. E aí, quando a gente fala em 280 milhões de habitantes, a gente tem mais de 280 mil pessoas com artrite reumatoide. Mas, por exemplo, o lúpus. Apesar de você, toda vez que ouvir falar em lúpus, pensar logo em pele,
a manifestação mais comum do lúpus é articular, Claro. é músculo-esquelética, é artrite também. Então, elas podem começar do mesmo jeito, com um quadro de inflamação articular, e aí você vai montando as pecinhas do quebra-cabeça para poder ver que aquele paciente, por exemplo, não tem artrite e tem lúpus. Aí eu digo que se a doença autoimune ela vem com as manifestações mais características dela, muitas vezes a gente monta esse quebra-cabeça muito rapidamente. É como se fosse um quebra-cabeça de 10 peças grandes. Você olha e já diz, esse paciente tem lúpus, esse paciente tem artrite, esse paciente tem esclerose sistêmica. Mas eu posso ter um quebra-cabeça de 3.000 peças pequenininhas. E aí eu vou bater cabeça para conseguir chegar a esse diagnóstico, porque vai ser mais complicado. Mas todas elas podem começar com sintomas articulares. Que são essas as articulações Artrites, inchadas, exatamente. dores e tudo mais. Muito bem. Doutor Spinelli, essas doenças que afetam mais as articulações, tendões, ossos, enfim, podem também, de alguma forma, né, prejudicar o sistema digestivo? Por sinal, nós temos algumas doenças digestivas, as doenças inflamatórias, por exemplo, doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, a doença celíaca, pode ter manifestações osteoarticulares. Inclusive, a espondilite anquilosante é uma situação que pode ser uma questão de manifestação extraintestinal de uma doença inflamatória. E o que é mais interessante, Linda, é que você pode ter a espondilite anquilosante isolada, sem queixas digestivas ainda. Ele pode abrir um quadro de espondilite anquilosante e aí, normalmente, o que é que eu faço? Quando eu vejo um diagnóstico de espondilite anquilosante e pergunto, você já fez a colonoscopia? O paciente, não. Vamos fazer uma colonoscopia, porque ali pode estar uma manifestação de uma doença inflamatória que esse paciente pode apresentar. Então, as doenças articulares, por exemplo, periféricas, é outra situação também que pode ocorrer em função das doenças inflamatórias intestinais. Entendeu como é? Então, a articulação não fica restrita a Daniela. Eu posso ter um paciente dessa forma, aí eu mando para ela, evidentemente, né? Que eu não vou tratar isso anquilosante. Doutora Daniela, outra doença autoimune é a esclerose múltipla. Sim. Afeta em torno de 2,3 milhões de pessoas no mundo. E aí a senhora falou ali dos sinais de alerta, da lúpus, né, artrite reumatoide. Eu queria que a senhora falasse também desses sinais de alerta para a esclerose múltipla. Quais são? A esclerose múltipla ela é uma doença autoimune que vai levar um processo de inflamação a nível de medula, de estruturas do sistema nervoso. E aí é aquele paciente que normalmente é conduzida e é tratada pelo neurologista, mas é aquele paciente que ele começa muitas vezes que de repente a perder força, a perder a capacidade de andar, de sustentar um objeto, a perder a capacidade de ver, pode ter perda de visão transitórias ou permanentes, ou então perder a capacidade de sustentar a pálpebra, porque justamente como a medula e o nervo está relacionado à nossa força muscular, ao funcionamento do nosso corpo, então o paciente que tem esclerose múltipla, ele vai poder ter comprometimento tanto a nível do sistema nervoso central, como também a nível do sistema nervoso periférico. E aí, um paciente que, de repente, ele está bom, e aí, justamente, adulto jovem, está normal, e, de repente, ele perde a capacidade de fazer aquilo que ele é habituado a fazer. Sim, porque sim. ele não tem força, ele tem capacidade mesmo. Então, do nada isso acontece. Inicialmente, você sempre, quando a gente vai investigar uma doença autoimune, a gente tem que afastar a possibilidade daquilo não estar acontecendo por um quadro infeccioso, por um vírus, por uma bactéria, uma inflamação decorrente de uma infecção, que, no geral, é muito comum as infecções e podem afetar qualquer tecido do nosso corpo. Aí, quando você investiga e vê que não é nenhuma infecção que está causando aquilo, aí você já vai partir para investigação de uma doença autoimune. Entendi. Doutor Ismael, a gente estava conversando aqui, falando que boa parte, né, das doenças autoimunes acabam afetando mais as mulheres. Qual a importância de nós, né, desse público, estar sempre atento aí à questão de taxa hormonal, de tireoide, por exemplo, enfim, estar sempre de olho, sempre em alerta? A gente tem que partir do princípio que a mulher ela é mais inteligente e se cuida mais. Se você, no consultório, no nosso dia a dia,
a gente tem uma prevalência muito maior de mulheres do que de homens. Então, algumas vezes tem mais isso. Algumas vezes o indivíduo vai com a mulher e diz assim, eu estou aqui porque era isso que eu viesse. O que é mesmo que eu estou sentindo, ele é incapaz de dizer o que está sentindo. Então, essa questão de você dar diagnóstico mais frequente em mulheres é por conta, evidentemente, que existem algumas doenças que são mais comuns em mulheres. Mas o problema, no meu entendimento, é que a mulher se cuida mais. Ela procura mais médico, ela, quando tem sintomas, ela vai lá e procura esmiuçar o que é que está acontecendo. Sim. Exatamente por quê? Porque a responsabilidade da mulher hoje é muito maior. Depois dessa história de emancipação, no meu entendimento, a mulher aumentou a capacidade de trabalho dela, porque além dela trabalhar para ajudar em casa, ela tem que manter o marido, os filhos, a casa arrumada, tudo pronto. É verdade. Correto? E aí, Corretíssimo. só para complementar o que Spinelli falou, a maioria das doenças, vamos dizer, autoimunes da reumatologia são bem mais comuns em mulheres e a mulher procura mais o diagnóstico. Sim. A única doença da área, vamos dizer, da reumatologia que é mais prevalente nos homens é a espondilite anquilosante. A espondiloartrite. E sabe qual é a média de tempo de diagnóstico de uma espondilite anquilosante no Brasil? Não. 10 anos. 10 10 anos? anos. Aí por quê? Porque os homens não procuram médico. Mas, gente. Eles ficam se automedicando ou indo numa urgência aqui, quando tem uma dor mais importante. E aí, quando você olha assim, diz a média de diagnóstico é 10 anos, é a doença que é mais prevalente nos homens. Nossa, é muito tempo. Fora a questão da automedicação. Sim. Ele vai na farmácia, toma um anti-inflamatório, aí esquece de tomar medicação do estômago, aí chega, vai no meu consultório e diz, estou com dor do estômago porque eu tomei um Tandrilax, tomei. Resultado, ela falou que eu sou meio complicado com relação ao anti-inflamatório. Mas aí onde é que está? Veja um detalhe. Sim. Se você tem um Não, paciente... eu digo os gastros não gostam. Não, com certeza. Mas quando você tem um paciente, veja um detalhe. Eu tinha uma paciente, que ela tinha artrite reumatoide, ela acordava às 5 horas da manhã para tomar meloxicam. Tomava umas 5 horas, umas 6 para poder se levantar às 7. Porque senão ela não conseguia se levantar. Como Débora fez referência a isso aí. Entendeu como é? Então, resultado. Há necessidade? Sim. Agora, você tem que lembrar que a importância do anti-inflamatório é extremamente resolutiva em algumas situações de dores. Você precisa da medicação. Então, você tem que lembrar ao paciente que ele precisa, além do anti-inflamatório, ele tem que ter uma proteção gástrica. Porque o anti-inflamatório, algumas vezes, ele pode dar sangramento, ele pode abrir úlceras, entendeu como é? E aí complica a vida do paciente em função do uso inadequado da medicação e, algumas vezes, por automedicação. Tá. Vai numa farmácia, eu quero um meloxicam, quero um Tandrilax, aí ele toma. E, lamentavelmente, esses produtos mais comuns de farmácia são os que têm os anti-inflamatórios mais agressivos. É o diclofenaco, não é isso? É o meloxicam que tem uma agressividade maior, que são COX-1. Entendeu como é? Essas medicações, elas atuam, agridem mais a mucosa gástrica do que, não só a mucosa gástrica, mas o anti-inflamatório ele pode atuar em todo o trato digestivo. Inclusive, você pode ter sangramento de colo secundário ao uso de um anti-inflamatório. E aqui no Brasil não precisa de receita médica para comprar anti-inflamatório, anti-inflamatório. Então, qualquer um compra. Ainda vou mais além. Anti-inflamatório, quando surgiu, há umas décadas atrás, era uma medicação que você prescrevia para tudo. Dor na unha, anti-inflamatório. Dor no olho, anti-inflamatório. Foi o que aconteceu ao longo do tempo. Vimos que os anti-inflamatórios têm uma agressividade muito grande no sistema renal, na nefrologia. Então, hoje, a gente tem um percentual relativamente alto de pacientes idosos com deficiência parcial de função renal por conta do abuso, algumas vezes, desse anti-inflamatório quando mais jovens. Sim. Não que eles vão fazer hemodiálise, mas são pacientes que têm uma ureia de 80, uma creatina de 1,7, que precisam uma vigilância na qualidade de vida com relação à alimentação e com relação aos cuidados renais. Eu não sei se Nandeira vai observar isso. Sim, Né? sim. E às vezes a gente até vê pacientes, por exemplo, como eu trato as pacientes que têm muita dor articular, então às vezes elas chegam para o especialista depois de anos de uso de anti-inflamatório, já com déficit de função renal, e eu chego além, já vi pacientes em hemodiálise pelo abuso de anti-inflamatório. Olha só. E aí, já entrando numa questão, Linda, que eu acho extremamente importante, não sei nem se você iria perguntar, mas já que a gente está falando de anti-inflamatório, Sim. é que assim, o anti-inflamatório, quando o paciente ele se vê com dor, com inflamação nas articulações, sem conseguir fazer as coisas mínimas do seu dia a dia, logicamente ele vai recorrer a esse remédio para poder conseguir tomar um banho, se alimentar. Mas é muito importante a gente deixar claro aqui
que o anti-inflamatório ele não é a base do tratamento das doenças autoimunes. Tá? Então, mesmo essa doença como a artrite reumatoide, que dá muita manifestação e inflamação articular crônica, não é o anti-inflamatório que vai tratar. A gente usa o anti-inflamatório, a gente usa o corticoide em baixa dose, que é um anti-inflamatório hormonal, para aliviar os sintomas do paciente. Paliativo. Exatamente. Tá. Ele é o primeiro remédio a chegar para eu poder dar uma certa qualidade de vida ao paciente. Mas o meu objetivo é usar um medicamento de base que vá agir a nível da célula que mudou o funcionamento para que essa doença vá para remissão, ou seja, ela se torne adormecida, ela adormeça, e para que o paciente não precise tomar anti-inflamatório e corticoide. Entendi, tá? Entendi. A gente vai... Isso são medicações emergenciais. Sim. Isso é bom que fiz bem claro isso aqui. O anti-inflamatório e o corticoide são medicações emergenciais para tirar, como ela chamou a atenção, o paciente da crise aguda, dolorimento imediato. Mas a resolutibilidade do quadro não vai ser feita através de anti-inflamatórios. Mas como alivia, aí vem a questão da automedicação. Ele usa isso por um período longo, até quando chega em determinado ponto que não tem mais resposta. Aí procura o médico. Aí já tem as lesões mais graves, a agressividade dessas articulações já está bem maior, entendeu? As degenerações já estão bem mais evidentes e que aí a resolutibilidade e o adormecimento da doença fica mais difícil, por conta exatamente dessa longevidade para dar o diagnóstico. Doutor Spinelli, quais são as doenças autoimunes mais comuns, por exemplo, ligadas ao sistema digestivo? Olha, o sistema digestivo não é tão rico como a reumatologia em termos de sintomas de imunidade. Mas a gente tem algumas. Você tem, por exemplo, no estômago, você tem a gastrite autoimune, levando por exemplo, a anemia perniciosa. Isso é uma deficiência do fator intrínseco de Castro, que é exatamente o indivíduo produzir autoanticorpos contra as células produtoras de ácido. Então, ele faz a gastrite atrófica, e essa gastrite atrófica leva a uma diminuição de absorção de vitamina B12, que aí ele vai fazer manifestações, algumas vezes, articulares por conta desse quadro. Você pode ter, por exemplo, a de fígado, você tem a hepatite autoimune, você tem a cirrose biliar primária, certo? Por conta disso aí. No pâncreas, você vai ter a pancreatite autoimune, você vai ter, por exemplo, para mim, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que você tem relacionada ao pâncreas, e você tem a parte intestinal. Aí você tem a parte do delgado, que é a doença celíaca, que é extremamente importante, que hoje o modismo é muito grande em função de glúten. Tem médico que você chega no consultório, quando você abre a porta, eles não comem mais glúten nem lactose. Não conversou nem com o paciente ainda. Já cortou lactose e glicose do paciente, em glúten. Porque acha que glúten é um veneno. E a gente sabe que a humanidade toda foi criada com pão e vinho. A vida toda se comeu glúten. Sim. Certo? E aí você tem outras doenças, por exemplo, a nível de intestino grosso, aí você tem as doenças inflamatórias, que são extremamente importantes, debilitantes e que interferem muito na qualidade de vida, com uma variação muito grande de sintomas e de agressividade para esse organismo, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Essas são as manifestações mais frequentes de doença autoimune em termos de aparelho digestivo. O senhor falou na questão da diabetes tipo 1. Isso. Quais são as causas, né? Essa doença pode surgir em qualquer idade também? E é genética. O perfil da doença endócrina tipo 1, ela é genética. Tanto é que você observa crianças com 8 anos, 3 anos, 4 anos já com doença diabetes tipo 1. E que muitas vezes eles usam... Hoje você tem, graças a Deus, você tem um advento da bomba. Tem pacientes jovens, os teenagers, por exemplo, os adolescentes, eles usam... Eu tenho paciente que chega lá com uma bombinha. Ou seja, a insulina ela é injetada de acordo com a necessidade. E você não tem medicação específica para a doença diabetes tipo 1. Você tem o controle com as medicações. Mas como outras doenças, como você vai ver ao longo da nossa conversa aqui, existem medicações que são mais específicas e controlam. É a mesma coisa da tireoidite Hashimoto. Você não tem medicação específica para a tireoidite Hashimoto. Entendeu? Na questão da doença de Crohn, quais são as causas e os sintomas? Causa é indeterminada. Você não tem doença de Crohn, você não tem uma causa definida. Você sabe que a doença de Crohn é uma doença agressiva, habitualmente tem um certo caráter genético, ambiental, certo? E que pode ser desencadeado habitualmente nas fases iniciais da vida, até de 0 até 30, 35 anos, ou nas fases tardias. É uma doença com uma gravidade muito significativa quando um paciente a tem.
Sim. Que pode ir desde você ter manifestações pequenas a nível de intestino, como você pode ter lesões mais graves. Ela atua fundamentalmente no ilho terminal, na porção terminal do delgado, e você pode ter... É uma doença que habitualmente não fica restrita só à mucosa, como retocolite. Certo. Ela agride, ela é transmural. Ela invade a mucosa, podendo inclusive fazer comunicação entre órgãos, que são as fístulas. Certo? Por exemplo, tubo digestivo e pele. O indivíduo pode ter, por exemplo, lesões, por exemplo, de região anarretal, por conta de fístulas, de fissuras e de plicom por conta da doença de Crohn. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, chegamos num momento mais descontraído aqui do nosso videocast, que é o quadro Mente Ativa. Para saber como vocês têm cuidado também do bem-estar de vocês, enfim, como desestressam, como tem mais bem-estar, mais qualidade de vida. Vou começar com a doutora Daniele, certo? Que eu já soube aqui que... Mandei várias fotos. Mandou várias fotos. Ela me pediu as fotos. Ela disse que gosta de viajar e gosta de caminhar na orla de João Pessoa. É isso? Gosto. É? Na verdade, eu adoro fazer atividade física ao ar livre. Então, assim, eu gosto de ir para academia, mas Sim. se eu pudesse, eu ia sempre caminhar na praia, caminhar no calçadão, fazer algum esporte de aventura. Eu sou aventureira. Ela é aventureira. Eu gosto de realmente fazer atividade ao ar livre. Eu acho que a gente tem um privilégio, né? É verdade. De morar na nossa cidade e de poder ir de manhã cedinho ali na praia, ver o sol nascendo, fazer uma caminhada, se alongar. Eu acho que assim, isso dá muita qualidade de vida para o corpo e para a mente. Isso. Né? A gente está aqui com a foto, uma das fotos que ela enviou aqui para a gente. Quem é esse rapaz? Esse é o meu filhote. Hoje ele já tem 12 anos. Aí ele tinha, Como acho é o que nome uns dele? 7. João Lucas. João Lucas. E aí foi numa viagem ou foi aqui? Foi numa viagem. Não, essa foi numa viagem. Para onde? Isso aí eu acho que era em Miami Beach. Com que frequência você costuma viajar? Eu procuro viajar pelo menos uma vez ao ano, né? Mas, assim, uma viagem de lazer. Sim. Mas, assim, ao longo do ano, nós que vivemos em atualização, Sim. curso, congresso, eu dou também algumas aulas fora, então acabo viajando várias vezes, mas a trabalho. Mas sempre quando a gente sai da rotina, Sim. isso ajuda a desopilar um pouquinho. Essa aí foi onde? Na Pedra da Boca. Pedra da Boca. É bem aí, que ela falou que ela é aventureira. E aí eu fiz uma tirolesa aí, subi nessas montanhas aí, nessas pedras. Você fez o rapel? Fiz. Fez o rapel? Não, o rapel não, a tirolesa, né? tirolesa, a gente Sai de um para outra. É. Pendurada no... Agora, na hora de pular, aí o homem pule, que ele bota um... Tipo, ai meu Deus, fugiu o nome agora. Um colete? né? Um colete com paraquedas. Certo. Aí eu disse, não, se o senhor não me empurrar, eu não saio daqui não. Porque quando você olha ali aquele precipício que você sabe que vai pular. Dá um medo. Aí eu disse, se o senhor não me empurrar, eu não saio. Aí ele empurrou e eu tive que sair. Muito bem, que mais? Pedra da Boca, você foi tem uma lá, Pedra do Sapo, você foi? É Pedra Fui, da Boca, também fui. você vê? É porque a que pedra... tem um restaurante embaixo, né? eu fui também. É, Lindíssimo. A Pedra do Sapo fica no Rio Grande do Norte. É a um divisa, restaurante né? na divisa. Paraíba e Rio Grande do Isso. Norte. E a Pedra na Boca, Legal. na Paraíba, né? Isso. Aqui é no nosso litoral. Aí na praia, olha aí, fazendo a caminhada dela. Que Aqui é nas viagens, em Roma. Aí é em Barcelona. Aí é em Praga. Ela gosta de viajar mesmo. Aí é em Amsterdã. Copenhague. Copenhague, É. Que bom. Copenhague. Paris, Aí nem né? dizer o que Aí... Que legal. Aí é em Chicago. Nossa. Muito bom. Isso é o que eu gosto? Washington, é. Aí é o Museu da Coca-Cola em Atlanta. Isso é um jogo da NBA. Ai, é um Em São espetáculo. Francisco, é um né? espetáculo, exatamente. Esses jogos, Com muito certeza. interessante. Aí é o Central Park. Aqui é Campos do Jordão. Campos do Jordão. Agora, Então, recentemente. uma vez no ano, a senhora quer saber de uma coisa, arruma Vou as malas viajar. e vou ali. Nossa, Salvador, né? A No carnaval. Ah, olha aí. Disney. Disney. Aí é em Gramado. Que lindo. Muito bem, olha aí. E essa caminhada, essa atividade física que a senhora diz que gosta de fazer, principalmente quando é ao ar livre, quantas vezes assim na semana a senhora consegue?
Pelo diante da menos rotina, umas né? 3 vezes. Se eu não conseguir na semana, aí no final de semana eu dou um jeito. Para 3 dias compensar na quando eu não consigo É. na semana. Mas eu digo assim, se eu fosse dondoca e não precisasse trabalhar, a minha metade do dia seria só em atividade física. Só A manhã fazendo. toda, acordar, tomar café, Bem tranquilo. ir para academia, ir para a orla e só trabalhar à tarde. É isso. Sonho de consumo. Muito bem. Bom, Que eu já tenho agora... feito isso. Só trabalho à tarde. Muito bem. Olha Eu aí. ainda não cheguei É. Tá vendo? nessa fase. Doutora Spinelli disse que gosta de pescar, gosta de ler e gosta também de viajar. Pratica natação e academia. É, com certeza. Olha isso. Isso eu faço desde os 40 anos, eu acho. É. Como é que concilia tudo? É o seguinte, na vida você tem que ter alguns critérios. Porque tem pessoas que têm em meta, Linda, de ter. Acha que o ter é a coisa mais importante da vida. Que na realidade não é. Você, por exemplo, eu quero uma Hilux SW não sei o que lá, R$500 mil. Isso é uma coisa que não me interessa. Me interessa ter um carro que me leve e me traga. Agora, você tem que pensar no ser. Então, muitas vezes, chega um paciente na clínica, por exemplo, eu sou autoempresário. Aí eu digo, o senhor tem alguma atividade? Não. Aí eu pergunto, quanto tempo do dia o senhor tira para o senhor? Nada. Nossa. Então, você precisa tirar, é como o Zelezinho disse, você tem que tirar pelo menos 1 hora para você sentar no birô e pensar no que você quiser. Ou aproveitar essa hora em quem você quiser. Numa caminhada, num lazer, numa leitura, entendeu como é? Ou você precisa fundamental. No meu entendimento, eu penso assim. Sim. E eu faço isso com certa regularidade, entendeu? Eu vou à minha natação, que, por sinal, tem umas coisas na minha vida que são muito interessantes. Eu, quando mais jovem, antes de determinado tempo, o pessoal me chamava, vamos dar uma volta de lanche? Eu digo, vamos. Aí parava, dizia, agora vamos dar um mergulho. Eu disse, rapaz, não dá não. Eu estou me sentindo tonto, me sinto mal-estar. É porque eu não sabia nadar, Linda. Tá. Com 69 anos de idade, eu decidi aprender a nadar. Nossa. Aí fui para o Cabo Branco. Aí estou lá, há 3 anos ou 4 anos já. Hoje, a minha professora diz, você não morre mais afogado. Eu digo, graças a Deus. E eu vou sistematicamente. Hoje eu estou parado porque eu, lamentavelmente, precisei fazer um procedimento cirúrgico e tenho que passar 60 dias sem atividade. Mas está fazendo uma falta terrível. E aí eu vou 3 vezes por semana. Aí quando eu saio de lá, vou para a academia e ainda faço uma musculaçãozinha por lá. Entendeu como é? Agora, isso algumas vezes eu exagero um pouco. Faço 4, 5 vezes. Como eu tenho amanhã mais livre, que eu só trabalho à tarde. Entendeu como Ele é? estipulou o horário de trabalho. Mas o problema é o seguinte, que com o passar dos anos, a gente vai tentando exatamente ser a questão do ser. Sim. Então, por exemplo, eu me aposentei da universidade, me aposentei da prefeitura, tenho o INSS. Eu trabalho no consultório, que eu digo, porque é uma coisa que me dá prazer. Digo sinceramente, é uma coisa que para mim é prazerosa fazer consultório. Então eu vou lá, me divirto, pego aquele pessoal, devo ajudar as pessoas, porque a minha observação de quando a pessoa senta na minha frente está precisando de ajuda. Então, pode ser só uma conversa, pode ser só dizer assim, porque eu queria ver o senhor para conversar sobre um determinado assunto. Pode ser, pode. Mas ali, para mim, é prazeroso. Então, o consultório, para mim, por enquanto, eu puder fazer, eu estou fazendo. Sim. Entendeu como é? Entendi. Agora, com relação à atividade física, isso aí seria uma pescaria. Isso é um rapaz que eu sempre pesco com ele, que é meu filho. Entendeu como é? Como é o nome dele? Marcelo. Marcelo, é o seu companheiro de pesca. É isso. E o senhor costuma pescar quantas vezes assim? Vamos dizer, no mês? Ultimamente, nos últimos anos, eu tenho parado, diminuído significativamente. Embora que eu tenha um quichozinho lá em Canjacumã, que eu deixo as horas de pescar lá, quando eu quero eu vou lá, pego e vou no mar, dou uma pescada. Mas ultimamente, nos últimos acho, 12 meses ou mais um pouco, eu tenho diminuído. Eu era bem mais frequente. E ele fica me cobrando. Pai, a gente vai pescar ou não vai? Eu digo, vai. Essa semana a gente vai, porque está chovendo muito, vamos deixar para depois. Entendeu? E a pesca é uma atividade, assim, requer uma concentração, né? Todo um... Olha, numa pesca, você esquece absolutamente tudo. É mesmo? É. Porque quando você está, especialmente quando você vai pescar com a varinha na mão. Porque aí essa história de você ficar pensando no que eu vou pagar, no que eu tenho que trabalhar, não existe. Você tem que pescar e ver o peixe puxar. Opa, puxar, aí você tira. Entendeu? A finalidade é só a expectativa de pegar o peixe. Independente se não pesa em absolutamente nada. Com certeza. E o senhor também gosta muito de ler? Isso. Qual tipo, assim? A minha leitura é diversificada. É? Eu leio
o que eu tiver na frente. Agora você está lendo o quê? Evangelho de Allan Kardec. Aquele livro eu nunca tinha lido. O pessoal falava muito em espiritismo, porque é espiritismo. Eu digo, eu vou ver o que é isso. E no Evangelho de Allan Kardec tem uma coisa interessante, Linda. Ele não se destina só à questão do espiritismo. Ele faz muita correlação com o cristianismo. Então ele cita muitas passagens bíblicas para utilizar o espiritismo e explicar algumas coisas que estão ali por trás, entendeu como é? É muito interessante. Eu estou na metade do livro ainda. Está na metade do livro, muito bem. E sobre viagens? Seu estilo de viagem é parecido com a doutora Daniele, tipo aventureira? E que Eu gosto de ver. Se eu pudesse, eu viajava 2 a 3 vezes por ano. É bom, né? É bom. Um dia desse a gente recebeu, não lembro quem foi, Girlan, que a gente recebeu aqui um médico. Que ele disse assim: minha filha, o hobby dele também era viajar. E aí ele falou assim: minha filha, viajar é a gente aproveitar, né, a nossa herança vivo. Não é deixar para o outro, é a gente aproveitar. É mesmo. Não tem a menor dúvida. Você, por exemplo, numa viagem, você diz, eu vou gastar R$50 mil numa viagem. Aí você, por que você não troca o carro? Diz, meu amigo, eu prefiro a viagem do que trocar o carro. Entendeu como é? E, por exemplo, esse ano, em abril, eu dei uma viajada com um colega meu de Campina Grande. Eita! Foi. Eles são muito tolhidos da coisa de viagem. Eu digo, vamos viajar. Aí eu fui para a Europa, andei em Portugal, fui para Paris, fui a Amsterdã, fui em Madrid. Eu gosto muito de Madrid. Eu adoro Madrid. Madrid é uma cidade plana. Você anda em Madrid como se tivesse... E a cidade não é muito grande. Entendeu? Você vai ali nos museus, entendeu como é? Tem as obras que você tem que ver. Então, essa aqui foi em Amsterdã. Isso aqui é uma área de Jardim das Tulipas. Que essa minha amiga que foi comigo disse, eu quero ir para a Europa em maio, abril, maio, porque eu quero ver as tulipas. Aí, resultado, você tem lá um mercado de flores. Eu digo, não, eu vou levar você num canto que você vai ver um bruta de uma plantação de tulipa, que exatamente eu sei, que é Sinoff, entendeu como legal. É? Lá é muito interessante. O que mais de foto? Acho que de foto tem essa Pastel daí. de Belém. Isso aí Chega, deu fome agora. Com um cafezinho. Isso. É uma coisa interessante, pastel de Belém. Você chega lá, a gente pensa que pastel de Belém você vai encontrar. Eu fui 2 vezes lá, você entra, você pensa que é uma estrutura belíssima. Não, é uma casa simples. Simples, né? Uma casa simples, simplória, com as mesinhas não muito adequadas, mas aí, agora a quantidade de gente é assim. E é bom, e vale a pena. Gostoso, entendeu? Muito gostoso, vale a pena. Isso aí é no Versalhes? Não. Parece o Palácio de Versalhes. Isso isso Não é é? Versalhes. Versalhes, exatamente. Versalhes. Foi na última viagem que nós fizemos, que aí eu fui lá com esse meu amigo, que ele gosta muito ele é muito aventureiro. Sim. Ele inventava umas passagens assim, vamos não sei para onde. Eu digo, bora. Aí a gente pegava um ônibus e a gente fazia uma discussão para ver esses locais diferentes, entendeu? Como é que eu não fazia antes. Sim. Aprendi com ele a fazer isso. Olha entendeu? aí, tá vendo? E aí eu tô lá com ele. Que legal. O que mais? Agora isso aí é minha piscina. Aí eu tenho que mostrar, porque aí, mostrando que eu disse que eu tento nadar, mas eu tô aí, ó. O senhor disse que está 60 dias parado porque fez um procedimento. Isso. Mas quando o senhor está na atividade mesmo, quantas vezes na semana o senhor 3 nada? vezes. 3 vezes. Tá. Eu faço 3 vezes de natação e algumas vezes eu saio, como eu faço no Cabo Branco, eu saio da natação para academia. Eu emendo. Perto, fica ali mesmo. Vizinho, só você subir. Tá. Entendeu? Entendi. Aí faço lá. Tá vendo aí? Muito bem. Tá aqui os hobbies dos nossos convidados de hoje. Muito bem, adorei, viu? Mas viajar é a melhor coisa do mundo. É muito bom, né? Eu tenho um irmão que ele senta, que eu aprendi com ele, ele faz eu só viajo 4 pessoas, eu não gosto de discussão. Sim. Eu também não gosto de discussão. Eu gosto de viajar, fazer a programação, senta e veja os hotéis, as cidades. E aí você chega na cidade, você passa 2, 3 dias, você vai para onde você quer, você anda, pega metrô. Acorda na hora que quer, termina o passeio a hora que você quer. E conhece o que quer com mais tempo. Exatamente. Né? É Muito verdade, interessante. é verdade. Volta onde você gostou, Isso, né? Exatamente. Bom, depois dessa pausa aqui, desse momento mais descontraído, vamos voltar ao nosso tema e falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico dessas doenças autoimunes. Doutora Daniele, depois do que a gente conversou aqui, eu faço agora uma pergunta que considero bem importante desse episódio, que é possível ter qualidade de vida, né, convivendo com uma doença autoimune? Sim. Como? A minha resposta é sim.
Aí, para que você tenha qualidade de vida com uma doença autoimune, primeiro ponto, diagnóstico. E quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Como Spinelli falou aqui, logo no iniciozinho da nossa conversa, que a doença autoimune, ela é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento e tem controle. Sim. Por ser uma doença que não tem cura, todo mundo que se descobre com a doença autoimune vai logo ter um impacto de descobrir que tem uma doença que não tem cura. Mas o que a gente precisa deixar claro para o paciente no primeiro momento é que todas as doenças autoimunes, elas têm tratamento, elas têm controle. E como ela, ao longo da vida, ela pode se manifestar com períodos de atividade e períodos de remissão, que é justamente quando ela está adormecida, o nosso foco, o nosso objetivo, enquanto médicos que tratamos de doenças autoimunes, é fazer com que o paciente pareça não ter doença autoimune. Ou seja, é você olhar para o paciente e a doença dele não está na cara dele. Né? É que ele está com a doença adormecida, ele está com a doença controlada. E aí eu vou falar especificamente na minha especialidade, mas que a gastro também passou por essa mesma revolução. Nos últimos 20 anos, o tratamento das doenças autoimunes, eles realmente foram revolucionados. Né? Há 25 anos atrás, por exemplo, o que a gente tinha para tratar, muito pouca coisa. Anti-inflamatório, corticoide, e isso fazia um controle do sintoma, mas a gente não conseguia fazer essa doença ir para a remissão, ficar adormecida. E aí o paciente acabava evoluindo ao longo da vida com sequelas e acabava também, muitas vezes, até tendo uma mortalidade mais precoce. De 20 anos para cá, 25 anos, foi descoberto um grande número de drogas imunossupressoras que a gente usa para controlar esse sistema imune que está perturbado, hiperreativo e causando a inflamação no próprio corpo, para que a gente não deixe com que essa inflamação fique acontecendo, isso nos mais diversos órgãos, né? Porque, por exemplo, o lúpus é uma doença autoimune que é a clínica médica todinha, porque o lúpus é uma doença que pode afetar qualquer parte do corpo, cérebro, olho, coração, pulmão, rins, pele, articulação, tudo. E aí, quando você consegue controlar essas células e impedir que ela cause inflamação no corpo, então você olha para uma moça jovem, né, que é o protótipo com lúpus, e aí eu tenho algumas pacientes que dizem assim, doutora, quando eu abro a boca e digo que tem lúpus, o povo não acredita, porque tá lá, a vida normal, atividade física, academia, bem. Eu digo, mas sua doença não está no seu rosto. Se você está com a doença controlada, está bem, elas próprias esquecem que a doença existe. Que eu diga, mesmo sem sentir nada, você tem que vir fazer uma avaliação pelo menos uma vez por ano. Então, assim, a gente tem muito tratamento, muitas drogas modernas, drogas biológicas, que são anticorpos, são proteínas que vão literalmente ligar exatamente naquelas substâncias que estão causando a inflamação, impedindo com que essas citocinas, com que essas células continuem a provocar essa inflamação. Por isso que a doença tem controle. E aí, se você está com a doença em remissão controlada, você vai ter qualidade de vida, né? Essas doenças, né, e o tratamento pode acabar abalando emocionalmente os pacientes? Sim. Né? Porque é como eu falei, se você descobre que tem uma doença que não tem cura, o impacto no primeiro momento vai ser muito grande. Aí depois que você começa a descobrir que você pode ter um controle, você pode ter uma qualidade de vida, então muitas vezes o paciente ele começa a lidar melhor com a doença. Mas aí vem o perigo, que eu acho que Spinelli vai concordar comigo. Às vezes o paciente ele fica tão bem, tão controlado, que ele acha que a doença deixou de existir. Por isso que no primeiro momento você tem que dizer, olha, mesmo estando ótima, maravilhosa, você tem que vir me ver. Porque a doença, ela não tem cura, ela tem controle. Porque o paciente, doutora, eu não estava sentindo nada, aí eu parei o remédio, aí eu não vim mais lhe ver. Isso. E acha que a doença está controlada, mas ela pode acordar. Eu queria tocar na questão da alimentação, do cuidado com a alimentação. Que a gente falou aqui a questão de qualidade de vida, a gente falou que, eu lembro que o senhor, em dado momento, disse assim, se a paciente cuida da alimentação, se a paciente faz uma atividade física, já está ali, a gente já sabe que está numa qualidade bacana.
Quais são os cuidados com a alimentação, né? Já que tendo algum tipo de doença autoimune, a gente já falou também que o corpo fica mais vulnerável para o surgimento de outras enfermidades. Então, quais são os cuidados, doutor? Veja o seguinte, a gente tem uma doença de extrema importância que é a doença celíaca. A doença celíaca é glúten induzida. Então, no caso da doença celíaca, você tem que cortar literalmente o glúten. Completamente. Inclusive, você tem a contaminação cruzada, Linda, é interessante. Para quem tem a celíaca, algumas vezes, se você tem, por exemplo, um copo, ou você faz alguma coisa numa determinada recipiente, e você pega o material do indivíduo celíaco que faz nesse mesmo recipiente, ele pode ter reação só pelo fato de você usar o mesmo recipiente, o mesmo material que você usou para fazer a alimentação normal. Então, nessa situação, que é o doente celíaco, ele não pode ter glúten. Para as outras doenças, eu acho que é fundamental, como chamou a atenção, Daniela, que você precisa ter, primeiro, um médico de qualidade. Tá. Um profissional bem conceituado, um indivíduo que saiba fazer o que é necessário. Isso é extremamente importante. E a segunda coisa é você ter a orientação, algumas vezes, de um nutricionista. O que é que você pode se alimentar, o que é que você tem que evitar, entendeu como é? Por exemplo, um paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele está com quadro diarreico, você tem que tirar alguns alimentos, os alimentos multiprocessados, você tem que tirar leite e derivados, você tem que tirar fibras, de uma forma geral, especialmente as fibras cruas, porque a gente sabe que aquilo pode agravar a questão da clínica que o paciente está apresentando. Quando ele melhora da sintomatologia, ele volta a ter uma alimentação a mais normal possível. Então, se você tem, por exemplo, observa que quando come determinadas coisas, piora a sintomatologia, você tem que tirar. Agora, à medida que você melhora, que sai da fase aguda, vai para a fase de estabilização, deixa a doença adormecida, como chamou a atenção da Daniela, você passa a ter uma alimentação padrão como toda a população, com direito a ter uma melhor... Eu sempre primo por esse fato. Na medicina, você tem que primar pela qualidade de vida do indivíduo. Isso é extremamente importante. E tem alguns casos que é necessário a suplementação? A gente está falando aí, não, tem que tirar tal alimento, tem que tirar... E existe casos que você precisa suplementar esse paciente? Algumas vezes, se você tem doença de Crohn, você... Evidentemente, a gente tem que chamar atenção num fato interessante. Você tem uma indústria farmacêutica que ela tenta maximizar tudo. Entende? O paciente que tem doença de Crohn tem que tomar tal suplemento. Esse suplemento, tal suplemento, custa R$200 uma lata. Então, nem todo paciente que tem doença vai ter condição de comprar. Verdade. Nem o governo dá, nada disso. Entendeu como é? Então, resultado, você tem que tentar fazer com que o paciente tenha, algumas vezes, uma suplementação alimentar e, preferencialmente, dentro dos padrões determinados pelo nutricionista, no meu entendimento. Sim. Eu acho que o nutricionista aí é extremamente importante, porque essas doenças não podem ser definidas só por um profissional. Ela é multidisciplinar. Você muitas vezes tem que ter a ação do psicólogo, tem que ter a ação do psiquiatra, você tem que ter a ação do nutricionista, da fisioterapia. Então, para que você tenha uma qualidade de vida boa, Sim. você tem um pool de atividades que leva aquele paciente a ter uma qualidade de vida boa. Entendeu? Entendi. Com certeza. Eu queria só complementar um pouquinho, na verdade, nem complementar, chamar a atenção. Tá. Que foi perfeita a fala de Spinelli. É que, por exemplo, não existe uma dieta específica ou exclusiva para um paciente com doença autoimune. Porque a gente também está numa fase de modismo. Sim. A gente está numa fase de alguns, eu vou dizer assim, medicinas alternativas, Isso. algumas especialidades médicas que o Conselho Federal de Medicina nem reconhece como especialidade, e eles querem colocar tudo no mesmo bolo. Por exemplo, eu tenho a cura da doença autoimune, eu vou levar você para a remissão com terapias alternativas, que a gente sabe que não existe. Ou então passando a mesma dieta para todo mundo. Olha, você tem que tirar glúten e lactose, Isso. você não pode comer alimentos inflamatórios. Não existe isso como tratamento para a doença autoimune. Existem doenças que precisam de dietas específicas, como Spinelli bem chamou a atenção. A doença celíaca é um exemplo, não pode nem cheirar o glúten. Mas, por exemplo, um paciente que tem artrite reumatoide, que tem lúpus, ele está proibido de comer glúten? Não. Se ele não tiver doença celíaca junto, não. Não é o fato dele não comer glúten que vai controlar a doença dele ou vai levar a doença dele para a remissão. Sim. O paciente tem artrite reumatoide, aí não pode tomar leite.
Porque o leite é inflamatório. Onde é que está escrito isso? Que isso vai controlar a doença ou vai levar a doença para um controle adequado. Não. Você tem que ter uma alimentação a mais adequada possível. E aí eu concordo plenamente que você ter o apoio, um acompanhamento do nutricionista só vai trazer bem para a saúde. Sim. Agora, promessas sem evidência na literatura científica, e eu acho importante a gente frisar isso, porque a gente vê isso, eu trato muito paciente com doença autoimune, vejo isso todo dia. As pessoas sendo iludidas por falsas promessas ou tirando tudo que podem, dizendo que aquilo vai levar à cura ou controle da doença, onde não é verdade, né? Especialmente, eu tenho uma paciente, essa paciente acordava às 5 horas da manhã, era uma professora de biologia. Ela teve uma época na vida dela que ensinaram que picadura de abelha melhorava a questão do... botava o braço e as abelhas picavam o braço para injetar o veneno para ver se melhorava a questão da dor. Entendeu como é? Outra coisa que eu vi uma época dessa foi esclerose múltipla. Um colega em São Paulo fazendo altas doses de vitamina D. É outro 600 mil unidades numa ampola. Que aquilo não funciona. Lamentavelmente não funciona. No meu entendimento, eu acho que vitamina D é extremamente importante quando é equilibrada. Porque você veja, se eu peguei uma paciente do sertão de Souza. Quer dizer, Souza, ultravioleta, você tem quando bota a cabeça lá, você botou o pé, já está com ultravioleta no pé. Tem de sobra. Tem de sobra. Essa senhora chegou lá com 18 de vitamina D. Você hoje vê um outro aspecto que está chamando a atenção, é a criançada. Na época que eu era criança, eu não sabia nem que era vitamina D, eu tomava sol. Eu vivi uma infância, entendeu como é? Hoje, a criançada está tomando vitamina D a partir de 8 anos de idade, 10 anos de idade, achando que eu acho, no meu entendimento, que vitamina D é importante, mas eu acho que é personalizado. É individualizado. É individualizado. Concordo plenamente. Toda pessoa tem a quantidade necessária de vitamina D que você precisa. Então, você ter 30, ter 25, evidentemente que existem alguns parâmetros, algumas situações que o déficit vai lhe dar problema. Mas, uma vez estabilizada e que você vive bem, eu acho que não é preocupante. Gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. E eu queria... Passou rápido, tá vendo? Olha que legal. Esse sinal foi bom. Queria muito agradecer a participação de vocês, a colaboração de vocês. A conversa foi ótima. Acho que esclarecemos muitas dúvidas, né, dos nossos seguidores, né, telespectadores. E aí eu queria só deixar aqui um espaço para vocês deixarem uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Quem começa? Daniela. Doutora Daniela. Não, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui, né, poder conversar sobre autoimunidade, que é uma das minhas paixões, né, eu vou confessar. Gosto muito de lidar com esses pacientes, de poder melhorar a qualidade de vida deles. E, assim, o que eu acho que é essencial e que já ficou como mensagem aqui é saber que, apesar dessas doenças não terem cura, elas têm tratamento, todas elas têm tratamento. E com um tratamento adequado, esses pacientes conseguem ter boa qualidade de vida. Então, esse é o ponto-chave, né? Não deixem se enganar por promessas vãs, por falsas promessas, né? Eu digo que aquilo, a ciência toda estuda e não descobre uma causa. Aí um indivíduo vai dizer que tem a causa, né? Então, desconfie de coisas assim muito simples, porque eu já tive vários pacientes que foram por esses caminhos e voltaram, às vezes, cheios de sequelas. Exatamente. Porque, justamente, quando você se vê com a doença crônica, tudo que lhe informam, você acredita, você quer fazer. Mas confie nos bons profissionais, né? Porque aí isso vai realmente tentar lhe dar uma melhor qualidade de vida. E foi um prazer estar aqui. Prazer nosso. E a minha pessoa também agradece o convite de poder estar ao lado da doutora Daniela. Eu vou lhe seguir agora no Instagram, porque ele prometeu que a partir de hoje vai começar a compartilhar lá mais um pouco, né? Vamos. Com certeza. Eu vou entrar. A minha mulher gosta muito de Instagram. Eu vou dizer, agora eu vou dedicar 5 minutos no meu Instagram para botar isso e aquilo outro. Mas eu acho que é como a Daniela disse, a gente tem, como desde o começo eu tenho chamado a atenção, as doenças inflamatórias, as doenças imunes como um todo, precisam de cuidado e um profissional de qualidade. Esse é que é o ponto crucial.
é você ir à pessoa certa, que tem conhecimento e que lhe orienta do ponto de vista de medicamentos. Como é que você deve conduzir a doença? Se você se tiver a menor, você não minimizar, porque o grande problema que a gente tem, ainda muitas vezes, especialmente homem, é que se minimiza muito as queixas. Você vê na minha área, por exemplo, um paciente que me deixa extremamente apreensivo é câncer de colo. Muitas vezes você vê um paciente, um homem, por exemplo, faz um sangramento intestinal. Não, isso é hemorroidas. Uma vez, 2, 3, aí quando você vai lá, está lá uma lesão de reto, uma lesão de sigmoide. Por quê? Porque não teve a orientação adequada e procurar um profissional e ver a causa daquilo ali. Então, eu acho que se o organismo é o seguinte, a natureza é pródiga. Quando ela tem alguma coisa errada, ela exterioriza. Aí, o que você precisa fazer? Apenas tentar esclarecer aquilo que está errado. É a mesma coisa que um carro. Você tem um carro, tem um barulho diferente, tem alguma coisa errada, então você tem que ver. Então, no meu entendimento, eu acho que a medicina como um todo, nós que somos médicos, temos que ficar atentos a esse aspecto e procurar ajudar as pessoas. E é como Daniela chamou a atenção. No meu entendimento, na minha maneira de ver as coisas, eu acho que qualidade de vida é uma prioridade para qualquer pessoa. Ontem chegou uma paciente, só complementando o fato, ela tem doença de refluxo. Ela disse, doutor, eu posso tomar uma cachaçinha? Pode. Desde que você não toma uma garrafa inteira. Mas se tomar uma... E eu só gosto de cachaça. Não vai lhe fazer mal. Então, se algo você proíbe, você tem umas normas que o pessoal estabelece na medicina alternativa, que você tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, tem que tirar glúten. Não é assim. Você tem que lembrar... Sem evidência científica. Sem evidência científica, pois é. Isso é que é pior. Aí tem uma médica em Belo Horizonte, que é Maria Flores, ela sempre diz isso. Ela trabalha com probiótico, que é um outro modismo que você tem muito grande hoje, que é importante para estabelecer a questão da microbiota intestinal. Ela diz, essa história de você tirar glúten e lactose de todo paciente, isso é um erro grasso. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Porque o paciente precisa disso aí. Entendeu? É com vitamina B12. A humanidade viveu a vida inteira com isso. Né? Isso, a vida E aí, toda. de repente, resolvem mudar. Tirar. Alguém resolve mudar. Aí, alguns caras dizem, é porque o trigo foi modificado geneticamente e vai... Não, isso não é assim, não. Tenha paciência. É o mesmo, a genética é a mesma. Né? Oi, gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você também pela sua companhia, viu? Segue aí a gente nas nossas redes sociais para você estar sempre esperto aqui e ligado em todos os conteúdos que a gente disponibiliza. Toda quinta-feira tem episódio novo aqui no Sem Contraindicação. Até semana que vem.